No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 7. Os médicos disseram que Anne não acordaria naquela noite. Estava muito sedada e precisavam mantê-la assim para evitar o movimento do cérebro dela. Então, não havia razão para que passassem a noite na sala de espera. Anne não estava em perigo iminente e as enfermeiras na UTI prometeram ligar caso houvesse algum problema. Sugeriram que Sabrina e Tammy fossem para casa e voltassem pela manhã. Estavam exaustas ao passarem pela porta da frente de casa. Sabrina não estivera ali desde que havia recebido a notícia e Tammy estava no hospital há horas. Era difícil acreditar que era o mesmo dia em que deixaram a casa, após saberem da morte da mãe, para ir ver Anne. O dia durara 1000 anos, sendo que cada um deles tinha sido ruim. Como está Anne? Perguntou Candy assim que entraram na cozinha. Estava grogue, sentada à mesa com Chris, tendo acabado de acordar. Aquele único comprimido havia rendido bastante. O pai voltara para a cama depois de tomar uma segunda dose que foi dada por Chris, seguindo as instruções que Tammy lhe dera antes de sair. Jim tinha gostado de conversar com Chris e ambos haviam chorado por causa de Jane. Chris lhe dissera o quanto lamentava. Ela está reagindo bem, respondeu Sabrina. Passou muito bem pela cirurgia, então nos disseram para vir para casa. Ela e Tammy tinham concordado em não dizer nada sobre a visão dela naquele momento. Era coisa demais para absorver. Ou outro golpe. Grande. E era tarde da noite. Tinham concordado em esperar até o dia seguinte para compartilhar a notícia de que ela estava irreparavelmente cega. Seria demais para suportar, acima de tudo, para Anne. Ela precisaria de todo o apoio deles. Como estão os olhos dela? Insistiu Candy. Ainda não sabemos, disse Tammy apressada. Saberemos mais amanhã. Chris observou seu rosto e depois olhou para Sabrina. Não gostou da maneira de falar de Tammy, nem da expressão nos olhos de Sabrina, mas não fez nenhuma pergunta, assim como Candy, que simplesmente assentiu e bebeu da sua garrafa d'água, enquanto os cachorros corriam pelo chão da cozinha. Chris os alimentara e os deixara sair várias vezes. Não havia muito mais que pudesse fazer, pois Jim e Candy ficaram dormindo na maior parte do tempo. Apenas ficou sentado, calado, pensando, e brincou com os cães. Estava com medo de ligar para Sabrina e perturbá-la. Então, apenas esperou para saber das notícias quando voltassem. Oficialmente, parecia muito bem. Por dentro, ele não tinha certeza, mas não disse nada. Estava ali para ajudar, não para sondar. Não fez mais perguntas até ele e Sabrina ficarem sozinhos no quarto dela com a porta fechada. Candy estava dormindo com Tammy naquela noite. As duas precisavam de conforto. Sua irmã está mesmo bem? Perguntou a Sabrina, parecendo preocupado. E ela o encarou por um longo e quieto momento. Quanto ao cérebro, sim, eu acho. O melhor que pode estar depois de uma cirurgia. E o resto? Perguntou de mansinho, e os olhos dela encontraram os seus. Sabrina se sentou na cama e suspirou. Não lhe restavam mais lágrimas.
Estava totalmente exaurida, mas grata por Anne ainda estar viva e esperançosa de que permaneceria assim. Sentia dor de cabeça de tanto ter chorado naquele dia. Ela está cega. Não podem reparar o dano sofrido, nem fazer nada a respeito. Se viver, ficará cega para sempre. Não havia nada mais que pudesse dizer. Apenas o encarou com as profundezas de seu lamento por Anne. Parecia sem fundo e sem medida. Não conseguia imaginar nenhum tipo de vida para Anne sem visão, nem o que lhe aconteceria agora. Uma artista cega? Isso não era cruel? Meu Deus, o que fazer agora? Acho que é um milagre que esteja viva, mas ela não deve encarar desse jeito. Ele parecia tão devastado quanto Sabrina. Eu sei, isso me assusta. Ela vai precisar muito do nosso apoio. Ele fez que sim com a cabeça. Era desnecessário dizer aquilo. Quando vai contar para o seu pai e Candy? Amanhã. Só não conseguiríamos enfrentar isso essa noite. Foi demais para todos nós, disse triste. Ainda nem tinham tido tempo de chorar propriamente pela mãe. Estavam preocupados demais com Anne. Mas talvez isso fosse uma bênção em si. Mas de qualquer forma, você sabe, pobrezinha, disse Chris a respeito da visão de Anne. Depois tomou Sabrina nos braços e a abraçou. Colocou-a na cama como se fosse uma criança, pois era o que ela precisava. Era como se ela e Tammy tivessem se tornado os pais, da noite para o dia. A mãe tinha partido, o pai estava arrasado e a irmã ficara cega. E ela e Tammy estavam carregando tudo nos ombros. Como um único movimento e ato do destino, a família inteira tinha sido abalada e nada seria o mesmo novamente. Sobretudo para Anne, se sobrevivesse, o que ainda não era garantido. Nada mais era. Sabrina caiu no sono nos braços de Chris e nunca se sentiu tão grata por qualquer outra pessoa na vida, exceto pela mãe. Mas Chris chegava bem perto e a embalou e confortou pela noite inteira. Sabrina sabia que nunca se esqueceria disso, que lhe seria grata para sempre. Ela, Chris e Tammy se levantaram cedo na manhã seguinte. Ele preparou o café enquanto as irmãs tomavam banho e se aprontavam para ir à funerária. Candy e o pai ainda dormiam. Chris cuidou dos cães e ficou esperando à mesa com ovos mexidos, bacon e muffins ingleses. Disse-lhes que precisavam comer para ficarem fortes. Sabrina tinha ligado para o hospital e tão logo ficou de pé e soube que Anne teve uma noite boa e que estava passando bem, embora ainda estivesse fortemente sedada para que não se mexesse muito e movesse o cérebro tão cedo depois da cirurgia. Começariam a reduzir a sedação no dia seguinte. Ela e Tammy estavam planejando ir vê-la, mas tinham muitas coisas para resolver antes, muitos preparativos que precisavam fazer. Tammy disse que sempre odiou aquela palavra e tudo o que ela implicava, ainda mais agora. Foram à casa funerária e voltaram em 2 horas. Fizeram todas as coisas horríveis que esperavam fazer. Escolheram caixão, programas de funeral, santinhos de falecimento, uma sala para visitação, onde os amigos poderiam ir fazer uma visita na noite anterior ao funeral. Não haveria exibição nenhuma, porque era um caixão fechado, nem rosário, pois a mãe era católica, mas não religiosa. As meninas decidiram manter as coisas simples e o pai ficou enormemente aliviado por deixá-las encarregadas das decisões.
Ele não conseguia suportar a ideia de fazer isso por conta própria. As duas pareciam pálidas e cansadas quando voltaram e encontraram o pai e Candy à mesa da cozinha. Chris estava preparando a mesma refeição farta e lhes fizera antes, e até convenceu Candy a comer. Para a grande surpresa deles, o pai comeu tudo e pela primeira vez em 24 horas não estava chorando. Sabrina e Tammy haviam concordado. Tinham que contar sobre Annie. Aquilo não podia ser adiado. Eles tinham o direito de saber. Sabrina começou a contar depois do café da manhã, mas descobriu que não conseguia. Deu as costas. Então Tammy continuou de onde ela parou e explicou tudo o que o oftalmologista dissera na noite anterior. O ponto principal era que Annie estava cega. Houve um silêncio chocado na cozinha depois que ela contou, e o pai parecia não acreditar nela ou não ter ouvido corretamente. Que ridículo, disse ele, parecendo zangado. O homem não sabe do que está falando. Ele não sabe que ela é uma artista? Elas tiveram a mesma reação, portanto não podiam culpá-lo. Mas isso não mudava nada. Aquela seria uma imensa adaptação para todos eles, mas nada comparado ao que seria para Annie. Seria catastrófico para ela, uma tragédia sem medidas. Contar-lhe seria o pior momento de suas vidas, pior que a morte da mãe. Conviver com isso seria os piores momentos para ela para sempre. Essa era a parte difícil. Dois conceitos de compreensão impossível para qualquer um deles, particularmente no que dizia respeito a Annie. Cega, para sempre. Chocava a mente. Fazia o coração doer só de pensar. A única coisa pior era a partida da mãe. Tipo aqueles da bengala branca, disse Candy, parecendo espantada com a situação da irmã, soando como se tivesse 5 anos novamente. Parecia ter regredido para a adolescência ou para a infância, desde a morte da mãe. Por outro lado, as duas irmãs mais velhas sentiam-se com 4.000 anos. Sim, talvez. Algo assim, disse Sabrina, sentindo-se exausta. Tinham compartilhado notícias ruins suficientes para toda uma vida, e Chris se aproximou e lhe afagou a mão. Talvez um cão-guia ou um assistente, ainda não sei como isso tudo funciona, mas tinha certeza de que todos eles aprenderiam, caso tivessem sorte suficiente de ter a oportunidade. Isso ainda não era certo, mas o choque pela cegueira de Annie evitava que pensassem no que aconteceria se ela morresse. O funeral da mãe estava programado para a tarde de terça, depois do longo fim de semana. Tammy havia entrado em contato com um buffet para servir o amontoado de gente que compareceria à casa depois. O enterro seria privado, e as duas irmãs mais velhas decidiram que a mãe seria cremada. O pai havia dito que por ele estava tudo bem, e a mãe não deixara instruções quanto à sua preferência. Annie detesta cães, lembrou-lhes Candy. Sabrina não tinha pensado nisso. É verdade, talvez ela tenha que mudar de ideia. Ou não, isso é com ela. O pai pouco disse, além de que achava que vários especialistas deveriam examiná-la. Estava convencido de que o médico que a operara estava fora de si, que o diagnóstico estava completamente errado. Sabrina e Tammy duvidaram que seria o caso, pois o Bridgeport Hospital
era um centro de traumatologia de referência, mas aceitaram pedir ao médico deles que levasse um especialista. No entanto, o cirurgião foi específico e meticuloso, então era difícil acreditar que pudesse estar enganado. Teria sido bom se estivesse, mas Sabrina achava que o pai apenas não estava pronto para desistir da esperança. Não podia culpá-lo. Tudo naquela experiência fora excruciante para todos eles. E Annie ainda nem tinha começado a encarar o desafio ou o resto de vida sem visão. Candy subiu para tomar um banho, o pai para se deitar. Ele não parecia bem, sua pele parecia estar cinza esverdeada. E quando eles desceram, Sabrina mencionou novamente o namorado de Annie em Florença, Charlie. Desta vez, Tammy concordou que deveriam ligar. Se ele estivesse ligando para o celular dela, deveria estar preocupado. O celular tinha desaparecido em algum lugar debaixo do caminhão. Para a sorte deles, havia uma agenda telefônica na maleta, no quarto de Annie, e o número no celular de Charlie estava nela. Era bem simples encontrá-lo. Sabrina disse que telefonaria. Chris e Tammy se sentaram à mesa da cozinha enquanto isso. Charlie atendeu no segundo toque. Já era hora de jantar, em Florença. Sabrina explicou quem era. Ele a reconheceu imediatamente e riu. A irmãzona decidiu ver o que ando fazendo? Ele não parecia nem um pouco amedrontado ou surpreso por falar com ela, nem mesmo preocupado. Não, na verdade não, disse Sabrina com cautela, sem saber ainda como dizer a ele. Teria sido mais fácil se ele estivesse preocupado com a ligação, se suspeitasse que algo estava errado. Parecia não ter qualquer inquietação com o motivo da ligação dela, o que Sabrina achou estranho. Como foi o 4 de julho? Annie não ligou, disse ele alegre. Não, é por isso que estou ligando. Houve um acidente aqui ontem. A festa não chegou a acontecer, explicou ela. Fez-se silêncio do outro lado do telefone. Ele finalmente estava percebendo, então Sabrina prosseguiu. Minha mãe e Annie colidiram de frente com 2 carros e um caminhão. Nossa mãe morreu na hora e Annie ficou gravemente ferida, mas está viva. Queria lhe dar as boas notícias a respeito de Annie primeiro. Ele parecia espantado. Grave como? E eu lamento pela sua perda. Era uma frase que ela estava começando a odiar. Ela ouvira na funerária, no hospital, na floricultura. Parecia ser a frase feita que todos diziam, embora estivesse certa de que Charlie falara por bem. Era difícil saber o que dizer diante de tamanho choque. Ela mesma teria ficado à procura de palavras, e no fim das contas, ela e o namorado de Annie eram estranhos. Tudo o que tinham em comum era irmã, o que era muito, especialmente agora. Mas ele não soou tão perturbado quanto Sabrina teria esperado. Era surpreso. Muito grave, disse Sabrina com honestidade. O estado dela ainda é considerado grave. Sofreu uma cirurgia cerebral na noite passada. Parece estar se recuperando, mas ainda não está fora de perigo. Achei que você deveria saber, pois entendi que vocês dois estão muito próximos e estão muito apaixonados. Não queria que achasse que não queríamos avisá-lo, especialmente caso quisesse vir para cá. Ela ainda está muito sedada e vai permanecer assim pelos próximos dias, caso tudo corra bem. Está respirando com a ajuda de aparelho, mas esperam removê-lo amanhã
se tivermos sorte.